Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Palmeiras pensa muito grande e começa a negociar com Arias e Thiago Almada. É difícil concretizar os negócios? É bem difícil, mas mostra como o Palmeiras está pensando diferente nessa janela. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos falar sobre as negociações do Palmeiras aí com dois pesos pesados de história recente no futebol brasileiro. Estou falando de Thiago Almada e de John Arias. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e melhor. O aplicativo é de graça, você não paga nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer um download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado e na sexta-feira nós tivemos muitas informações sobre movimentações do Palmeiras na janela de transferência. Depois de já ter contratado e apresentado o Marlon Freitas, que traz um jogador de uma bagagem muito boa para o meio-campo. Já falamos sobre isso aqui no canal. Então, se você quiser voltar aí, quiser o que eu penso do Marlon Freitas no Palmeiras, tem vídeo aqui, em alguns vídeos para trás. Mas na sexta-feira, duas notícias que surgiram de que o Palmeiras está fazendo uma negociação ou está buscando informações para contratar ou para tentar contratar dois jogadores que se destacaram muito no futebol brasileiro recentemente. Um é o argentino Thiago Almada, que teve uma passagem de 6 meses no Brasil no segundo semestre de 2024 e teve uma passagem muito vitoriosa, jogou muito bem naquela campanha, naquele ano fantástico do Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o outro é o John Arias, o colombiano John Arias, que ficou ali nos últimos anos, até o meio do ano passado, se destacando muito com a camisa do Fluminense. E aí no meio do ano passado, depois da ótima campanha da Copa do Mundo de Clubes, quando ele foi seleção da Copa do Mundo de Clubes, ele foi jogar no Wolverhampton. Então, o Palmeiras está de olho e está negociando com esses, para tentar a contratação desses dois jogadores. Antes da gente falar, vocês sabem que o meu compromisso aqui é que eu não conto história bonita para ganhar like. Aqui eu não conto história bonita para favorecer e para agradar o ouvido de torcedor. Aqui eu trato com a frieza da realidade. As duas negociações são muito difíceis. E por que as duas negociações são muito difíceis? Porque, pelo menos neste momento, dia 10 de janeiro, quando eu estou gravando esse vídeo, o desejo dos dois jogadores, tanto do Thiago Almada quanto do John Arias, é continuar no futebol europeu. Então a gente parte desse princípio que tanto o Thiago Almada quanto o John Arias querem continuar, preferem continuar no futebol europeu. Ainda não entendem que é momento de retornar ao futebol brasileiro. O John Arias, recentemente, num pós-jogo de campeonato inglês, deu uma entrevista ao Fred Caldeira dizendo que ele está muito focado no Wolverhampton, que ele quer vencer no Wolverhampton. Ele, inclusive, começou a ter mais minutos recentemente. Recentemente foi titular num jogo. Na primeira vitória do Wolverhampton no campeonato, o Arias foi titular, fez gol. Então, o cenário do Arias nesse momento é que ele quer vencer, ele quer investir tempo e esforço para funcionar no futebol europeu. Então, esse é o primeiro pensamento. E uma outra coisa que o John Arias falou, o Fred Caldeira, né, que é correspondente dos canais TNT Sports lá no Reino Unido, ele falou que em decidindo retornar ao Brasil, ele vai dar uma prioridade ao Fluminense. Então, eu não sei qual o poder financeiro do Fluminense para pagar 25, 30 milhões de euros, que é o que a gente imagina
que o Wolverhampton peça para aceitar liberar o Arias. Eu não sei qual o poderio financeiro do Fluminense, mas, segundo o Arias, dito ao microfone da TNT Esportes por Fred Caldeira, ele vai dar prioridade numa eventual volta ao Brasil ao Fluminense. E o Thiago Almada, as informações que a gente tem lá da TYC, da Torneio e Competências, que é um canal de TV lá da Argentina, é que é verdade que o Thiago Almada quer atuar mais minutos, que o Thiago Almada está incomodado com a pouca minutagem no Atlético de Madrid. Ele trocou o Lyon pelo Atlético de Madrid no meio de 25, ou seja, no início da temporada 25-26. Ele trocou o Lyon pelo Atlético de Madrid. No Lyon ele tinha feito bons jogos e jogando sempre. No Atlético de Madrid ele começou com espaço, foi perdendo espaço ultimamente. Então ele acha que ele está jogando menos do que ele quer, do que ele gostaria, principalmente pensando em Copa do Mundo. Ele está com medo. Thiago Almada, para quem não lembra, estava no time da Argentina campeã do mundo no Catar. Não foi convocado originalmente, mas depois com lesões, com cortes, ele acabou entrando e foi campeão do mundo, né? Então, muito novo, ele já tem o título de campeão do mundo, quer ir para outra Copa agora aqui nos Estados Unidos, aliás, onde eu estou curtindo férias. Então, o Thiago Almada quer jogar mais minutos, quer ter o desempenho, quer atuar mais, até para não se prejudicar com o Scaloni, pensando na seleção argentina, mas as informações que o TYC traz é que ele não quer deixar a Europa. Ele até quer sair do Atlético de Madrid, mas ele não quer deixar a Europa. Então, trazendo aqui a informação, é muito difícil contratar tanto o Thiago Almada quanto o John Arias por esse fator. Os dois ainda não viraram a chave de querer voltar ao Brasil. Pelo menos é o que a gente tem de informação nesse momento, dia 10 de janeiro, 11 horas da manhã, quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Agora, dito isso, o Palmeiras pensar e o Palmeiras negociar para contratar esses dois jogadores é também um recado de que o Palmeiras mudou claramente o perfil de contratação. O Palmeiras que normalmente contrata jogadores para serem desenvolvidos e jogadores com uma ótima capacidade de revenda, ou agora está indo contratar jogadores prontos. O Marlon Freitas está pronto para gerar impacto imediato. O Thiago Almada, se voltar ao Brasil, tudo indica que ele vai gerar impacto imediato, e o John Arias, tudo indica que ele vai gerar impacto imediato. Então é uma mudança de perfil do Palmeiras, talvez por ter chegado tão perto dos títulos em 2025 e talvez tenha faltado ali uma pegada maior no momento de decisão, uma capacidade de desequilibrar no momento apertado, porque tudo pro Palmeiras foi apertado. O Brasileiro foi apertado, Libertadores foi 1-0 ali, num jogo muito, muito aberto, embora o Palmeiras tenha produzido menos do que a gente imaginava que ele faria, mas talvez tenha a sensação do Palmeiras seja, faltou uma qualidade diferente, faltou ter jogador pronto para decidir, para fazer a diferença. Basicamente, do meio para frente, na final da Libertadores, por exemplo, o Palmeiras só teve o Vitor Roque, né? Terminou lá com o Murilo com Gustavo Gomes lá dentro da área como centroavante. Então, assim, talvez o Palmeiras tenha... Talvez não. A informação que a gente tem é que o Palmeiras entendeu que ele precisa de jogador pronto para decidir, jogador para fazer diferença. E a qualidade dos dois, tanto do Thiago Almada quanto do John Arias, elas não estão sob dúvida, né? Então, assim, você pensar no Thiago Almada, você pensar no John Arias, é você pensar muito grande. É você entender o poderio financeiro que o Palmeiras tem, mais de, sei lá, 1,5 bilhão de receita em 2025, muito jogador negociado bem. Aliás, tem uma nova proposta agora de quase 40 milhões, na casa de 35 mais 5, né? 35 milhões de euros mais 5 de variáveis do Napoli para contratar o Alan, a excelente
opção que veio da base e que foi o grande destaque individual, talvez, da reta final da temporada do Palmeiras. E o Palmeiras não quis vender. Então, pelo menos nesse momento, o Palmeiras não quer vender o Alan. Mas, segundo informações de setorista do Palmeiras, se baterem 40 milhões de euros ou na casa disso, o Palmeiras tem boas chances de vender. Então, você, se vender o Alan e repõe com Arias, você está trazendo um jogador com mais bagagem, mais pronto para decidir, embora o Alan, repito, tenha sido o grande destaque do Palmeiras na reta final da temporada. Você traz um jogador que, 2 anos atrás, lógico que todos os prêmios individuais foram pro Cano porque ele fez muitos gols e gols decisivos e tudo, mas o jogador que mais fazia o Fluminense funcionar era o Arias, na minha visão. Inclusive, isso em 23, o Cano aparece como protagonista, em 24, o protagonista do time já é o John Arias. Então, e uma capacidade de render do jeito que o Abel quer, né? Um jogador com capacidade de dar ritmo, ajudar defensivamente, voltar até a intermediária defensiva para ajudar o lateral, chegar na frente com força, trabalhar 1 contra 1 pelo lado, afunilar e apoiar por dentro para finalizar em gol, para acionar o centroavante. Então, assim, o Arias é um jogador pronto para desequilibrar. O Thiago Almada foi um cometa aqui no futebol brasileiro, né? Chegou no meio de 24, desequilibrou vários jogos pro Botafogo, jogando ali na meia esquerda, jogando da ponta esquerda para dentro, associando com o Savarino, pensando o jogo, fazendo o jogo circular, aproveitando da explosão do Igor Jesus, aproveitando da explosão do Luiz Henrique. Então, assim, o Thiago Almada dá a capacidade de um jogador cerebral que muitas vezes faltou ao Palmeiras. E muitas vezes a sensação de que faltou ao Palmeiras, né? Esse jogador com uma capacidade de centralizar o jogo, de articular bem a jogada, de dar um passe em profundidade que ninguém espera, tirar um passe da cartola. Thiago Almada é esse jogador. Então, e até se imagina que com a chegada do Marlon Freitas, o Andrés Pereira avance um pouco para jogar como um 10, você tendo o Thiago Almada fazendo isso, é uma excelente associação de Thiago Almada partindo da esquerda, se conectando com o Andrés Pereira por dentro. É uma capacidade absurda de criar jogada. É uma capacidade absurda de gerar oportunidades para o Vitor Roque na frente ou para o Flaco Lopes na frente. Então, assim, seria fantástico. Então, as duas negociações, as duas tentativas, são 2 recados do Palmeiras dizendo: eu quero um perfil diferente de jogador. O Palmeiras não... O Abel, né? O Abel Ferreira não é de abrir mão de jogador fácil. Então, alguns jogadores que chegaram e que não produziram em 25 o que se imaginava, Facundo Torres, o Sousa, que foi bem em alguns momentos, não foi em outros, o próprio Flaco Lopes, que apareceu no miolo ali muito bem, depois teve uma queda de produção na reta final da temporada. Esses jogadores não ficam afastados, não ficam... o Abel não vai largar de mão, mas chegando um Almada, chegando um John Arias ou chegando os dois, o Palmeiras passa a ter jogador de uma prateleira diferente, pelo menos neste momento. Não sei o que o Sousa vai virar daqui a 5 anos, não sei o que o Facundo vai ser daqui a 5 anos, mas hoje você traz jogadores de outra prateleira. Então você imagina formar um meio com uma linha de frente com Arias pela direita, Almada pela esquerda, Andrés por dentro e Vitor Roque na frente. É um ataque de nível de fazer diferença, de desequilibrar no futebol brasileiro. Então, assim, o Palmeiras tem caixa com tudo que faturou, com tudo que teve de receita no ano passado, com as vendas de Endrick, que até hoje pinga dinheiro, com as vendas principalmente do Estevão no ano passado, que ainda tem muito dinheiro para pingar. Palmeiras tem grana, não vai ser barato. Fala-se que o Arias, para sair, é 30 milhões de euros para cima, se o Wolverhampton quiser vender. E o Almada, 20 milhões de euros por 50%
dos direitos. 20 milhões de euros por 50% dos direitos. Então, não seria barato, mas seriam jogadores de uma prateleira diferente. O Thiago Almada, depois que surgiu essa informação de que o Atlético de Madrid aceita negociar o Thiago Almada, a gente teve a informação de que o Flamengo também fez uma consulta aos empresários, aos agentes do Thiago Almada, mas, segundo as informações que a gente leu ontem, o Flamengo fez a consulta, entendeu que o preço é um preço muito alto para um jogador cujas características, neste momento, o Flamengo não precisa. É lógico que se o Flamengo tivesse a chance de contratar o Almada, o Flamengo iria querer, mas não é uma urgência no elenco. O Flamengo pensa no elenco em um goleiro, que está em vias de contratar, pensa num volante e num atacante, num 9 para revezar ou que possa jogar junto com o Pedro. Então o Flamengo fez uma consulta pelo Almada, mas o entendimento do Flamengo é que a quantia é uma quantia muito alta para uma posição, para uma função que o Flamengo não entende como urgente nesse momento. Então, o que a gente tem é que o Palmeiras está negociando pelo John Arias e está negociando pelo Thiago Almada. É muito difícil, como eu falei no início do vídeo, é muito difícil. Mas é aquele negócio, só pode contratar um jogador desse nível quem está negociando. E o Palmeiras está. Se fechar, seriam 2 reforços para desequilibrar o futebol brasileiro. Juntando os dois, juntando o elenco que o Palmeiras tem, seria reforço para desequilibrar o futebol brasileiro. O que você acha? O que você pensa? Acha que o Arias vem? Acha que o Almada vem? Acha que nenhum dos dois vem? Acha que os dois vêm? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que está nesse primeiro comentário e baixa o app do Flash Score, totalmente de graça. Estatística de tudo que é lugar do futebol no mundo, de outros esportes também, de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Vou agora seguir com as minhas férias. Um abraço. Tchau.